Oi, gente, que bom que vocês me acessaram aqui nesse menu. Eu sou a professora Viviane, professora de matemática de vocês, nono ano. Eu preparei esse menu para a gente introduzir a nossa sequência de atividades 2 do Aprender Sempre volume 3 de 2021, tá certo? Essa é uma sequência muito grande, a gente vai falar a primeira vez sobre uma habilidade, então tem muitas intervenções que eu vou precisar fazer nesse caderno de vocês. Então, nós vamos fazer essas duas primeiras aulas do Aprender Sempre aqui gravadinho para vocês acessarem e para ver com calma, porque é uma aula só de revisão de coisas que a gente já viu na sequência 2 do bimestre anterior, tá certo? Então, vamos olhar aqui para a telinha, ó. O nome da nossa aula é Linguagem Algébrica. Então, a gente vai voltar a falar das expressões algébricas, da escrita algébrica, tá certo? Quando é que a gente usa uma escrita algébrica? Quando a gente quer passar um texto que está em língua portuguesa para a forma matemática, tá certo? Então, olha, é a nossa habilidade 09 do nono ano 09, que trata-se da resolução de equações de segundo grau, equações polinomiais do segundo grau. Então, é a primeira vez que a gente vai falar disso, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer os primeiros exercícios como um treino para relembrar as coisas que a gente já viu, tá certo? Especialmente, a gente vai falar sobre a escrita algébrica e o valor numérico, que é quando a gente troca a letrinha por um número e vê o que dá, tá certo? Então, vamos lá, ó. Lá na página 69 do volume 3 de vocês, tem a atividade 1. E aí, está escrito assim: escreva uma expressão algébrica que represente as situações a seguir. Eu vou dar um tempo de 1 minuto para vocês tentarem ler, para vocês se organizarem aí, ler o exercício, escrever a forma algébrica, a expressão algébrica e voltar aqui para mim, tá? Eu vou ler agora para vocês e aí vocês já vão ter 1 minuto e volta daqui a pouco, tá bom? Então, tá assim, ó. A idade de Maiara é igual ao dobro da idade de João. Na letra B, tá? A área de um quadrado de lado x é igual a 2. Não é para resolver nada, eu só quero que você escreva a expressão que representa esse texto, tá bom? Daqui a um pouquinho a gente volta para dar a solução. Então, voltamos aqui. Eu vou dar uma proposta de solução aqui para vocês, mas vocês podem colocar a letra que vocês acharem mais conveniente e as que vocês gostarem mais, tá certo? Então, olha aqui na telinha, ó. A idade de Maiara, eu não sei quem é, ó. A idade de Maiara é igual o dobro, ou seja, 2 vezes a idade de João. Veja que a gente tem aí 2 números que eu não sei, não é? A idade de Maiara e a idade de João. Você pode dar uma letra para Maiara e uma letra para o João. Então, como eu fiz? Ó, eu defini que Maiara eu vou chamar de M e João eu vou chamar de J. E aí eu vou escrever a expressão algébrica. M igual 2 vezes J. Maiara é igual a 2 vezes João, né? A idade no caso aí. Veja que é uma equação de 2 variáveis, tá certo? Portanto, é uma função, né? Lembrando que a Maiara, a idade de Maiara vai sempre depender da idade do João e vice-versa. Beleza? Na letra B tá assim: a área de um quadrado de lado x é igual a 2. A gente vai usar muito essa ideia de quadrado aí nessa sequência, tá bom? Então, olha lá, desenhei um quadradinho, coloquei x aí, x para o lado. Talvez você pudesse colocar L também, mas o texto já está dizendo que é x, tá certo? Como que a gente calcula a área de quadrado? É um lado vezes o outro, né? Se é quadrado, todos os lados são iguais. Então, vai ficar assim, x vezes x igual a 2. Só que um número vezes ele mesmo, a gente põe nesse expoentezinho aqui, 2. E por isso que o expoente 2 ele é chamado de quadrado, né? Porque ele representa a área ou o tamanho de um quadrado. Vamos para o próximo, ó. Opa!
Ainda na página 69, nós temos a letra C. O dobro da quantia de Juca mais a terça parte da quantia de José é igual a 20. Quero saber qual é essa expressão. Mais uns 30 segundinhos para vocês trazerem aí a resposta e eu já faço aqui para vocês. Já volto. Voltamos aqui, então eu espero que tenha dado tempo para vocês fazerem aí a sua anotação. Vamos olhar aqui na telinha, ó. O dobro da quantia de Juca. O dobro significa 2 vezes, não é isso? 2 vezes alguma coisa. Dobro da quantia de Juca, que eu não sei quem é, você poderia chamar de uma letra aqui. Mais a terça parte, ó, o que é a terça parte? É a fração que embaixo é 3, né? É a divisão por 3. Mas a terça parte da quantia da idade de José. Eu também não sei qual é a idade de José. E aí, se você somar os dois aí, vai dar 20, tá certo? Então, vamos ver como ficou, ó. Definir as duas variáveis, né? A idade de Juca eu vou chamar de X e a de José eu vou chamar de Y. Porque os dois começam com J, então não faria sentido chamar tudo de J, tá certo? Então, ficou assim, ó. O dobro de X mais Y sobre 3 igual a 20. Tá aí a nossa expressão algébrica. De novo, nós temos aí uma equação, né, de duas variáveis, portanto, uma função, né? O x e o y, um depende do outro aí. Cada vez que trocar uma letra, dá um resultado para outra, beleza? Vamos para o próximo, então. Deixa eu apagar aqui. O próximo exercício está lá na página 70, atividade 2. É para fazer a mesma coisa. Olha lá, ó. O texto está assim. O lucro de uma loja de doces artesanais é dado por uma expressão algébrica. Sabendo que cada doce custa R$ 3,00 para ser produzido e ele é vendido por R$ 4,50 cada um, determine, letra A, qual é a expressão que representa o lucro da loja, né? O que é um lucro, né? Quando você tem um negócio, um comércio, não é isso? E aí você tem um preço de custo e você tem um preço de venda, né? O lucro é o quê? Quando você pega a diferença entre isso aí. Se você pegar um docinho que custa R$ 2,00, né? E você paga nele R$ 2,00, você tem que vender por um preço maior, não é isso? Para você obter um lucro. E esse lucro vai ser essa diferença, né? É o valor da sua venda menos o quanto você pagou, né? O quanto custou para você esse produto. Esse é o lucro, tá certo? Então, eu vou dar mais 30 segundos para vocês escreverem essa expressão aí para representar as vendas e o lucro, tá certo? Eu tenho uma ideia de vocês, chamem de uma letra, só uma dica, chame de uma letra o docinho, a quantidade de doce, beleza? Já volto. E aí, muito rapidinho, né? Mas lembrando que essa aula é só para vocês retomarem, revisarem um pouquinho das coisas que a gente já fez. Então, eu estou acreditando, eu gosto de pensar que vocês já têm um pouquinho de domínio sobre isso. Mas nada impede vocês de assistirem de novo essa aula, porque está gravadinha aí no repositório de vocês, tá bom? Então, olha aqui na telinha, ó. Então, estamos lá, ó. O que eu fiz? Eu vou definir aqui para vocês o que é o lucro, ó. O lucro é a diferença entre o valor obtido com as vendas e o custo. Então, você vai ter que pegar o quanto você vai vender e retirar o quanto você gastou, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó. Eu vou chamar o lucro de L, tá certo? L de lucro. E aí, ó, cada doce, né, vou chamar a unidade dele de X. Então, como vai ser a minha venda? Se cada doce é o X e eu vendo por R$ 4,50 cada um, então aqui é o valor da minha venda, ó, 4,5 ou 4,50 vezes o X, que é a quantidade de doces. Se eu vender um doce, vai dar 4,50. Se eu vender 2 doces,
doces é o dobro disso, né? R$ 9. Se eu vender o triplo, eu vou multiplicando, não é isso? E aí o custo é a mesma coisa, só que o preço de custo é R$ 3. Então, quanto vai custar, né, o meu comércio aqui? Você sempre vai ter que multiplicar o quanto você paga pela quantidade de docinhos. Então, se eu comprar um doce para vender, eu vou pagar 3. Se eu comprar 2 doces, eu vou pagar 6 e assim vai, tá? Então, como vai ficar a nossa expressão? Ó, o lucro vai ser o valor de venda, que é 4,50 vezes X, menos o valor do custo, quanto eu vou gastar para ter esses produtos, que é 3 vezes X. E aí, note que a gente tem temos aí um polinômio, não é isso? Com termos semelhantes, ó. A parte de letra é igual. Então, o que que a gente faz? Faz a continha, né? Reduz 4,50 menos 3, 1,50x. Então, o lucro que você vai ter por cada unidade aí é de 1,50. Se você vender um docinho, você vai receber 1,50 de troco, de lucro, né? Se você vender 2 docinhos, R$ 3 e assim vai. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vou deixar um pouquinho na tela. E aí a gente vai para o próximo exercício. Ainda nós vamos considerar esse exercício aí do lucro, tá certo? Então, olha lá, ó. Letra B. O lucro da loja vendendo 150 doces em um dia. Veja, lembrando, o lucro vai ser dado por 1,50 vezes a quantidade de doces, que foi o que a gente achou na letra A, tá certo? Então, usando essa expressão, eu quero saber quanto de lucro vocês vão ter, ou a gente vai ter, se vender 150 docinhos. 1 minuto e já volto. E aí, pessoal, acho que vocês fizeram uma continha, não é? Então, isso é trabalhar o valor numérico de uma expressão. O que é o valor numérico? É quando você tira uma letra e coloca o valor dela lá e faz a conta que a expressão está mandando. Olha aqui na telinha, ó. Então, se você quer saber quanto vale o lucro de 150 doces, ó, você vai lá no lugar do X e bota 150. E a expressão está dizendo, ó, faça a continha de vezes, não é isso? Então, como vai ficar? Ó? O lucro vai ser 1,5 vezes a quantidade de doces que você vender, ó, vezes 150, né? E aí, faz essa continha de vezes, deixa eu apagar aqui e colocar a resposta para vocês. Ó, quando você multiplicar 1,50 por 150, vocês vão ter aí um resultado de R$ 225. Esse é o lucro recebido por 150 doces, tá certo? Com essa expressão, você consegue calcular o lucro de uma quantidade qualquer de doces, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer outra. Opa, na letra C, deixa eu ver aqui. Já dei a resposta. Vou fazer esse aqui, ó. O lucro da loja vendendo 150 doces durante 5 dias seguidos. Olha, se você recebe R$ 225 por cada dia, né, vendendo esses 50 doces, quanto você vai receber se você continuar vendendo igualmente durante 5 dias? Repare que a gente tem aí uma proporção, não é isso? Ó, se um dia aumentou para 5 dias, então 225 você tem que multiplicar vezes 5, né? Por 5 dias. E aí você vai achar esse total aqui de R$ 1.125. É o lucro por 5 dias, vendendo 150 doces todos os dias. Tá certo? Vou apagar, vou deixar um pouquinho na tela para vocês tirarem um print. Eu acho que vocês fizeram essa continha como a gente faz, né? Colocando 225 vezes 5 também dá certo, tá? Não tem problema nenhum se você fez assim. Beleza? Então, vamos para o próximo. Aqui na página 71.
o exercício 4, eu tenho uma representação agora geométrica. Esta sequência a gente vai fazer muita representação geométrica, tá certo? Especialmente olhando para quadriláteros, quadrados e retângulos. Vamos olhar aqui, ó. Esse é um exercício que caiu na Prova Brasil. Observe a sequência de figuras e identifique qual é a expressão algébrica que representa a sequência da quantidade de quadradinhos no qual cada lado é representado por n. Ele quer saber o quê? Qual é a relação da quantidade de quadradinhos total com os lados aqui da figura. Ele está chamando o ladinho de n, né? Tá certo? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês descobrirem, ó. Quando a gente tem um lado igual a 3, qual é o total de quadradinhos, né? Quando o lado for igual a 1, 2, 3, 4, qual o total de quadradinhos, né? Quando o lado for 1, 2, 3, 4, 5, qual é o total de quadradinhos? É isso que ele quer saber, tá certo? Já volto daqui a 1 minuto. Pronto, facinho esse, né? Só contar. Vamos olhar aqui então, ó, como vai ficar. Vou colocar respostinhas aqui para vocês, ó. Vamos verificar o total de quadradinhos em relação ao lado. Como que eu montei isso? Ó, coloquei uma tabelinha para a gente ver o que está acontecendo. Olha lá, ó. A minha tabela, eu coloquei o lado com o total de quadradinhos, tá certo? Então, ó, quando o lado for igual a 3, eu contei os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 quadradinhos, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Quando o lado era igual a 4, 1, 2, 3, 4, a gente teve 4 mais 4 mais 4, 4 vezes 4, não é isso? Então, a gente teve 16 quadradinhos no total. E quando aqui na figura 3 o lado era igual a 5, a gente teve 5 vezes, não é isso? Então, a gente teve 25 quadradinhos, portanto, 5 vezes 5. Então, esta sequência, se eu quisesse continuar, por exemplo, se eu tivesse n igual a 6, né? 6 quadradinhos de lado. Então, o resultado total seria 6 vezes 6, não é isso? Se o n fosse igual a 7, seria 7 vezes 7. Então, a gente vê que tem um padrão. E se eu quiser saber um lado qualquer, que eu não sei, mas eu posso descobrir, eu vou chamar ele de n, ó. Então, o total de quadradinhos vai ser n vezes n, ou n ao quadrado. Veja, quadradinho aqui. A gente está falando bastante de quadrado, porque propositalmente, porque nós vamos trabalhar as equações de segundo grau. Ou seja, o expoente das nossas equações agora vai ser igual a 2. Portanto, a gente está fazendo esse treininho e falando bastante de quadrado. Repare que quadrado, expoente quadrado, representa o lado de um quadrado, né? O tamanho dele, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer mais um, ó, tá lá na alternativa A. Parabéns para quem acertou. Vamos então para a última atividade de hoje, está na página 72. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem essa, ó. É a atividade 5. Qual é o valor numérico da expressão x² mais y ao quadrado sobre y ao quadrado menos x², quando o x for igual a 2 e o y for igual a 5. Nós também vamos precisar bastante disso, não na sequência de agora, tá certo? Nas outras sequências, por outros métodos, nós vamos precisar muito ter domínio sobre o cálculo do valor numérico. O que é o cálculo do valor numérico? Você vai lá na letrinha, troca a letra pelo número dela e resolve o que a expressão está mandando, tá certo? Então, vocês vão ter aí 1 minuto, 2 minutos para vocês trocarem o x por 2, o y por 5 e resolver a expressão aí. Já volto.
Voltamos aqui, então, para calcular o valor numérico dessa expressão. Lembrando que, como essa aula está gravada, se você achar que o tempo é curto, dá um pause nesse vídeo, faz o seu exercício no seu tempo, leia com cuidado, depois você volta aqui para corrigir, tá certo? Então, olha aqui na telinha, vamos ver como resolve isso, ó. Então, a expressão é assim, x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido, né, por y ao quadrado menos x ao quadrado. Veja que aqui eu tenho a divisão de um número composto por duas equações, por duas letras em cima, e um número que é resultado disso. Então, o que a gente faz? Ó, lá onde tem o x, eu coloco 2, vai ficar 2 ao quadrado. Mas, onde está o y, eu vou colocar 5, ó, 5 ao quadrado. Faço o mesmo aqui embaixo, só que inverte a posição. Primeiro é o y, ó, y ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é o valor do x. O que a gente faz nas expressões numéricas? Primeiro as potências, não é? Então, 2 ao quadrado, que é 4, mais 5 ao quadrado, que é 25. Isso dividido por 25 menos 4, não é isso? Então, como vai ficar? Ó, eu tenho que resolver primeiro. A fração está dizendo que você tem que resolver o número de cima dividido pelo número de baixo. Então, a gente faz 29 sobre 21, não é isso? E aí eu percebo que não dá para simplificar por ninguém e acabou minha conta. Então, este é o valor numérico dessa expressão. Eu troquei o valor de x e o valor de y pelos seus correspondentes. Eu vou apagar aqui e pôr a resposta aqui para vocês, tá certo? Bom, enquanto fica aí na telinha um pouquinho, eu vou falar para vocês alguns recadinhos. Esse é o início da nossa aula. Nós já vamos começar a falar da sequência 2, tratando diretamente da habilidade, que é sobre resolver equações do segundo grau e problemas, tá certo? Só que a gente tem muitas maneiras de resolver esse tipo de equação. Nós vamos focar nessa sequência em duas maneiras. Só que para a gente começar a fazer as equações, resolver as equações, a gente tem que ter domínio de algumas coisas, como, por exemplo, operações com os números racionais, que a gente vai levar isso para o resto da vida, operações com polinômios, especialmente a soma, a subtração e a multiplicação, e agora a gente vai aprender a fazer o inverso da multiplicação para poder resolver essas equações, tá certo? A ideia é pegar uma equação do segundo grau, que não dá para resolver do jeito tradicional, de letra para um lado, número para o outro, e tentar escrever como equação de primeiro grau. Quando a gente escrever essa equação de segundo em equação de primeiro, aí a gente resolve conforme a gente já aprendeu, né, a resolver as de primeiro, tá certo? Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu vou fazer mais menus de conteúdo para essa sequência, então vocês fiquem ligadinhos, tá bom? Um beijinho e até a próxima.